Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, que alegria estarmos aqui juntos hoje nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, lendo o livro de Mórmon. Hoje completamos 109 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Que alegria, né? Eu sei que teve dias que foi difícil de ler. Eu mesmo, há um tempo atrás, quase uns 20 dias, 30 dias atrás, eu tive Covid. E mesmo com Covid eu saí de lá, eu estava deitado, me recuperando, vim aqui, gravei rapidinho. E assim como eu fiz isso, vocês também fizeram sacrifício para estar lendo todos os dias. Mas o tempo passou, nós continuamos, e hoje estamos sentindo a influência do Espírito Santo, sentimos mais paz na nossa vida, sentimos uma alegria, uma serenidade no nosso coração que nós não sabemos explicar, que é fruto da leitura diária do livro de Mórmon. Continua firme, continua constante, continua lendo. Hoje nós vamos ler o capítulo 11 de Alma, que é um pouquinho mais extenso, tá bom? Tem 46 versículos. Vamos começar. Descreve-se o sistema monetário nefita. Amaleque contende com Zezron. Cristo não salvará o povo em pecado. Somente os que herdam o reino do céu são salvos. Todos os homens se levantarão em imortalidade. Não há morte após a ressurreição, aproximadamente 82 anos antes de Cristo. Ora, constava na lei de Moisés que todo homem que fosse um juiz da lei, ou aqueles que fossem nomeados juízes, recebessem um salário de acordo com o tempo que empregassem para julgar aqueles que lhes eram levados para serem julgados. Ora, se um homem devesse a outro e não quisesse pagar aquilo que devia, dele se dava queixa ao juiz, e o juiz exercia sua autoridade e enviava oficiais para levarem o homem perante ele. E ele julgava o homem segundo a lei e as evidências que apresentavam contra ele. E assim o homem era compelido a pagar aquilo que devia ou era despojado do que tinha e afastado do povo, como ladrão e espoliador. E o juiz recebia honorários de acordo com o seu tempo, um senine de ouro por dia, ou um senum de prata, que equivalia a um senine de ouro, e isso de acordo com a lei em vigor. Ora, estes são os nomes das diversas moedas de ouro e de prata segundo o seu valor. E os nomes foram dados pelos nefitas, porque não contavam segundo a maneira dos judeus que estavam em Jerusalém, nem mediu segundo a maneira dos judeus, mas alteraram seus cálculos e suas medidas, segundo a vontade e circunstâncias do povo, em cada geração, até o governo dos juízes, estabelecido pelo rei Mosias. Era este o cálculo estabelecido: um senine de ouro, um seon de ouro, um seum de ouro, um lina de ouro, um senum de prata, um menanor de prata, um esron de prata e um onte de prata. Um senum de prata equivalia a um senine de ouro, e tanto um como o outro valia uma medida de cevada, e também uma medida de todos os tipos de grão. Ora, o valor de um seon de ouro era 2 vezes o valor de um senine, e um sum de ouro era 2 vezes o valor de um seon. E um lina de ouro tinha o valor de todas as outras moedas. E um amnor de prata valia tanto quanto 2 senuns. E um esron de prata valia por 4 senuns. E um onte tinha o valor de todas as outras moedas. Ora, este era o valor dos números menores de seus cálculos. Um siblon era a metade de um senum. Portanto, um siblon valia meia medida de cevada, e um seblum era metade de um siblon, e um leá era metade de um siblum. Ora, estes eram seus números segundo seus cálculos. Ora, um tion de ouro era igual a 3 siblons. Ora, era com o único fito de obter lucro, pois recebiam salário segundo os seus serviços, que os juízes incitavam o povo a motins e a toda espécie de distúrbios e iniquidades, para que tivessem mais serviços e pudessem ganhar mais dinheiro, de acordo com as causas que lhes eram levadas. Portanto, incitaram o povo contra a Alma e Amaleque. E este Zezron
começou a questionar Amaleque, dizendo: responderás a algumas perguntas que eu te fizer? Ora, Zezrom era um homem perito no ardis do diabo para destruir o que era bom. Portanto, disse a Amaleque: responderás às perguntas que eu te fizer? E Amaleque disse-lhe: sim, se for segundo o Espírito do Senhor que está em mim, porque nada direi que seja contrário ao Espírito do Senhor. E disse-lhe Zezrom: eis que aqui estão 6 ontes de prata, e todos te darei se negares a existência de um ser supremo. Ora, Amaleque disse: ó tu, filho do inferno, por que me tentas? Ignoras tu que os justos não cedem a tais tentações? Acreditas que não há Deus? Digo-te, não. Tu sabes que existe um Deus. Amas, porém, mais o lucro do que a ele. E agora mentiste a mim perante Deus. Disseste-me: eis que te darei 6 ontes, que são de grande valor, quando em teu coração tinhas o intento de ficar com eles, e o teu único desejo era que eu negasse o Deus vivo e verdadeiro, a fim de que tivesses motivo para destruir-me. E agora, eis que por este grande mal terás tua recompensa. E Zezrom disse-lhe: dizes que existe um Deus vivo e verdadeiro? E Amaleque respondeu: sim, existe um Deus vivo e verdadeiro. Disse então Zezrom: existe mais de um Deus? E ele respondeu: não. Então perguntou-lhe Zezrom novamente: como sabes estas coisas? E ele disse: um anjo mas deu a conhecer. E Zezrom tornou a perguntar: quem é aquele que virá? É o Filho de Deus? E ele respondeu: sim. E disse novamente Zezrom: salvará ele seu povo em seus pecados? E Amaleque respondeu-lhe e disse-lhe: digo-te que ele não salvará, porque lhe é impossível negar sua própria palavra. Disse então Zezrom ao povo: lembrai-vos destas coisas, porque ele disse que existe um só Deus. Não obstante, declarou que o Filho de Deus virá, mas não salvará seu povo, como se ele tivesse autoridade para mandar em Deus. Então Amaleque lhe disse novamente: eis que mentiste, pois disseste que eu falei como se tivesse autoridade para mandar em Deus, porque disse que ele não salvará seu povo em seus pecados. E torna a dizer-te que ele não pode salvá-los em seus pecados, porque eu não posso negar a sua palavra, e ele disse que nada impuro pode herdar o reino dos céus. Portanto, como podeis ser salvos a menos que herdeis o reino do céu? Portanto, não podeis ser salvos em vossos pecados. Então Zezrom novamente lhe disse: é o Filho de Deus o próprio Pai eterno? E respondeu Amaleque: sim, ele é o próprio Pai eterno do céu e da terra e de todas as coisas que neles existem. Ele é o começo e o fim, o primeiro e o último, e virá ao mundo para redimir seu povo, e tomará sobre si as transgressões daqueles que acreditam em seu nome. E estes são os que terão vida eterna, e para ninguém mais haverá salvação. Portanto, os iníquos permanecerão como se não tivesse havido redenção, sendo apenas desatadas as ligaduras da morte. Pois eis que dia virá em que todos se levantarão da morte, e apresentar-se-ão perante Deus, e serão julgados segundo suas obras. Ora, existe uma morte que é chamada morte física, e a morte de Cristo desatará as ligaduras dessa morte física, para que todos se levantem desta morte física. O espírito e o corpo serão reunidos em sua perfeita forma. Os membros e juntas serão reconstituídos em sua estrutura natural, tal como nos achamos nesse momento. E seremos levados a apresentar-nos perante Deus, sabendo o que sabemos agora, e tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. Ora, esta restauração acontecerá com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos. E não se perderá um único cabelo de sua cabeça, mas tudo será restaurado em sua estrutura natural, como se encontra agora, ou seja, no corpo. E todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho e Deus,
o Pai e o Espírito Santo, que são um eterno Deus, para serem julgados segundo suas obras, sejam elas boas ou más. Ora, eis que vos falei sobre a morte do corpo mortal e também sobre a ressurreição do corpo mortal. Digo-vos que este corpo mortal será levantado num corpo imortal, isto é, passará da morte, da primeira morte, à vida, para não mais morrer, e o espírito unir-se-á a seu corpo para não mais serem divididos, o todo tornando-se assim espiritual e imortal, de modo que já não possa experimentar corrupção. Eu fico vendo assim, que explicação extraordinária sobre a morte, a ressurreição, a expiação redimindo-nos na queda, redimindo-nos da morte física. E também todos aqueles que aceitarem o Salvador serão redimidos da segunda morte, pois herdarão o reino dos céus. A segunda morte é a morte espiritual. Para sermos resgatados desta morte, temos que nos achegar ao Salvador Jesus Cristo. Temos que passar por uma poderosa mudança de coração. Temos que desejar não fazer o mal, mas seguir o Senhor, de fazer convênio com Ele, de ser testemunhas em todos os lugares, de tomar seu nome sobre nós, de segui-lo, de servi-lo, de guardar seus mandamentos. E é o convênio do batismo, né? De seguir o Senhor, de servi-lo, de ser um servo de Deus. Isso é extraordinário, é maravilhoso, não é, irmãos e irmãs? No 46. Ora, quando a mulher que terminou estas palavras, o povo começou novamente a ficar admirado, e também Zezrom começou a tremer. E assim terminaram as palavras de Amaleque, ou seja, isto é tudo que escrevi. E é desta forma nós chegamos ao final do capítulo 11 e recebemos aqui uma excelente orientação sobre morte e ressurreição, sobre morte física, sobre morte espiritual, o papel do Salvador Jesus Cristo no grande plano de nosso Pai Celestial, nos resgatando da morte, nos resgatando da queda e também da morte espiritual. Eu sei que Jesus Cristo vive, e que bom saber disso, que bom ter o livro de Mórmon, que tira névoas de escuridão da nossa mente, que nos dá esperança. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, tudo de bom, continua firme, continua constante lendo o livro de Mórmon. E até amanhã.